Wilson Ayub. Por favor, pode vir. Vamos aplaudir nosso palestrante. Pode sentar aqui, que eu vou fazer sua apresentação. Wilson Ayub, médico cardiologista, sócio proprietário do Centrocor Vitória, ex-presidente da AMES, membro trabalhador do GE e da Capelania Espírita, coautor do livro Coração, Conexão para a Harmonia da Alma. Então, vamos passar para refletir sobre o tema Medicina e Evangelho. Muito obrigada por estar com a gente todos esses dias. Muita alegria. Eu que agradeço. Bem, nós tivemos a grata satisfação de ter essa experiência, um pedacinho do reino dos céus, né? Um pedacinho do céu, acho que nós vivemos aqui nesses 2 dias. Jesus falava tanto desse reino dos céus que a gente não sabe o que é, né? Eu acho que a gente conseguiu experimentar nesses 2 dias de trabalho aqui E eu queria agradecer também, antes de começar, aos 12º CRE, a Margarete e todos os membros aqui da região, né, das montanhas, porque, como o Raimundo falou, vocês agora já fazem parte da história do GE. Não só fazem parte, como vocês foram que impulsionaram esse GE, né, Raimundo? Tanto no ano passado, quando o Raimundo falou que já estava um pouco... As forças estavam um pouco cambaleando, e vocês deram uma injeção de ânimo na gente. E agora, eu acho que consolidou, né, Raimundo? Consolidou esse trabalho. Eu ali pensando, eu falei, acho que venda nova é uma venda de olho. Eu acho que nós criamos agora uma nova venda. Tiramos aquela venda escura que nos ofuscava a nossa visão, e agora nós estamos com uma venda límpida, clara, transparente, para visualizar nosso futuro, o trabalho que nos cabe a gente fazer. Hoje, nós ficamos aqui com esse tema para fechar os trabalhos do congresso, do simpósio, e nós vamos falar da medicina, não da medicina tradicional, que a gente... Medicina no sentido da arte de curar, de consolar, de mitigar sofrimento. E nada melhor do que nos inspirar em Jesus. Eu acho que o Evangelho, nós vimos aqui várias técnicas, né, que nos favorecem no restabelecimento da saúde, da prevenção da doença, mas hoje nós vamos recorrer agora à fonte, né? A fonte primária, que é Jesus. E nós vamos procurar aqui fazer algumas considerações sobre como Jesus agia. Esse exemplo, esse modelo para nós, que nós podemos aproveitar nas nossas relações com o próximo, nas nossas atividades de cura, que todos nós, né, somos, além de médico de nós mesmos, nós também somos médicos de tantos que nos procuram, né? Não só na assistência fraterna, mas diariamente nós estamos consolando, nós estamos levando assistência médica e de saúde. Então, esse é o assunto do dia. Eu vou entrar um pouquinho, breve, na medicina, que a Nina falou tanto aí nesse modelo, né? Que houve uma certa crítica nesse modelo atual da medicina, que é o modelo materialista. Paradigma significa modelo, é o como nós estamos, é o que está imperando hoje ainda dentro da medicina, é esse modelo materialista, que também é chamado de mecanicista e reducionista, porque reduz o ser humano a uma máquina, e cabe ao médico consertar essa máquina. Então, esse modelo iniciou no século XVIII, com Descartes, com Laplace, Newton, com o iluminismo, né, essa época da hegemonia da ciência, onde a ciência se divorciou da religião, né, até então a religião tinha um predomínio sobre a ciência. E com essas descobertas da mecânica,
os cientistas acreditavam que tinham dominado todo o universo. Como disse Laplace para Napoleão, ele prescindia, não precisava da hipótese de Deus para explicar o universo. Então, nessa época de 1700, 1800, foi criado então esses modelos, o reducionismo, o mecanicismo, e isso imperou até hoje, tanto em todas as ciências, assim também a medicina. Houve um divórcio entre a religião e a ciência. Nessa época falou o seguinte: da religião cuidam vocês, sacerdotes, da ciência cuidamos nós, cientistas. E hoje, talvez Kardec foi um dos grandes elementos que fez essa união da razão, a fé com a razão. E hoje nós estamos vendo aí a ciência, Raimundo fala o tempo todo da ciência com C maiúsculo, sendo uma forma de nós comprovarmos aquilo que nós falamos dentro da religião. Então, não tem porquê a gente, como Kardec coloca, a gente ficar afastado da ciência, até pelo contrário. Ele falou, o dia que a ciência comprovar algo que vai de encontro ao que a doutrina espírita fala, abandone a ciência e fique com a razão. Abandone a religião, o espiritismo e fique com a razão. Até hoje, não precisamos de abandonar a doutrina espírita, porque nós estamos vendo aí todos os trabalhos, inclusive confirmando. Saiu recentemente na AME Brasil um trabalho, um artigo, estudando todas as afirmações de André Luiz, fazendo uma correlação com o que a ciência hoje tem descoberto. E chegou-se à conclusão que nada do que ele falou está errado, só está sendo confirmado. E, pelo contrário, tem muita coisa que ainda está por ser confirmada ainda, que está na literatura de André Luiz, que nós ainda não entendemos ainda tudo. Mas, até então, tudo que foi falado aí, houve uma confirmação da nossa ciência tradicional. Então, nesse modelo mecanicista, o médico é um médico contra a doença, é um médico contra a máquina que está com defeito. É o relógio, o carro que está com defeito, leva lá para ele consertar. E aqui o foco principal está na doença, médico contra a doença. No modelo agora que nós propomos, né, aqui nós vimos aqui uma parte desse modelo, dessa medicina complementar, é o modelo, então, personalista, ou chamado também de espiritualista. Aborda o ser humano na sua integralidade, físico, psicoemocional, social e espiritual. Aqui, o foco, então, da atenção passa a ser a pessoa. Então, aqui, o médico ele está lidando com uma pessoa, uma alma humana. Jung já falava, né? Perante uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, é onde nós falamos da humanização da medicina, olhar o doente como um todo, né? Não só no seu aspecto físico, não só a doença, mas que doente que está carregando aquela doença. A pergunta aqui, você pergunta a doença, que doente que está carregando ela? E não você pergunta ao doente que doença ele tem. Então, nesse modelo materialista, o modelo que nós estamos ainda em processo de transição, o médico passa a ser onipotente, todo-poderoso. Ele detém o poder da cura. É o médico contra a doença. Aquela história, o doente chega lá com aquele monte de exame, coloca em cima da mesa da gente, doutor, eu vim aqui para o senhor me curar. Ele pouco faz, ele é passivo nessa história. Então, o paciente é passivo e o médico é um curador. Esse modelo que nós queremos ultrapassar. Esse modelo já está ultrapassado. Como nós falamos aqui, nós somos, Emmanuel coloca sempre isso, nós somos os médicos de nós mesmos. O espírito enfermo é o médico de si mesmo. Nós temos o poder da autocura, como Jesus sempre afirmava nos seus processos de cura. Então, aqui, nós vamos ver, no modelo personalista espiritualista, é a pessoa para a pessoa, respeito à pessoa. E o paciente passa a ser um protagonista, ele passa a ser importante, ele passa a ser um partícipe. Ele tem que se inteirar da doença dele, ele tem que colaborar nas mudanças de atitude e conduta para se curar. Então, o paciente é ativo e o médico passa a ser um educador. Por isso nós falamos, todos nós somos médicos. Todos nós somos terapeutas. Sabe o que significa a palavra terapeuta?
Terapeuta significa aquele que conduz a Deus. Olha só que interessante. Terapeuta é aquele que conduz a Deus. Ou seja, é a cura definitiva. É a cura da alma. Como disse Emmanuel, que o Raimundo colocou ontem, né? A verdadeira saúde é a harmonia da alma, que às vezes necessita de passar temporariamente por doenças no corpo físico, para servir de estímulo, de prova, de experiências, como disse a Adriana. Não vamos falar aqui de pagamento, nada disso, vamos falar de experiências que o Espírito precisa passar, a gente sabe lá por quê, é a lei divina, para nos estimular a gente a crescer, a melhorar em algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Esse é o recado que a doença vem trazer para nós. Tem um livro bacana que fala Doença como Caminho, fala que a doença é o primeiro passo para a cura. A doença é o primeiro passo para a cura. Porque quando aparece a doença no físico, é porque é uma manifestação exterior, evidente para nós, para a gente enxergar algo que está desequilibrado dentro de nós. Por isso que é o primeiro passo. Resta a nós aproveitar isso para dar o segundo passo, para fazer a mudança interior que vai trazer, então, a cura definitiva. Então, esse é o modelo que nós propomos para a medicina, por isso que, a Nina não está aí, acho que agora, esse trabalho todos nós estamos fazendo, a gente está lá atrás, de um complementar, nada mais é do que medicina nós estamos fazendo aqui, né, Raimundo? É um complementar à terapia médico tradicional, que cuida mais da parte física. E já está cuidando, já tem psiquiatra aqui, já estamos cuidando da parte emocional, psíquica, mas a parte espiritual, que é o que nós estamos trabalhando aqui. A gente fala em espiritual, a pessoa pensa logo em obsessores, mas não é só isso. Espiritual, a gente fala em sentimentos mais profundos. Espiritualidade é aquele sentimento que nos liga ao outro, que nos faz sair do nosso isolamento, da nossa separatividade do outro, e passa o sentimento que nos faz sentir parte de um todo, e não isolado do todo. Se eu sou parte de um todo, eu tenho aquilo que afeta, que aflige o outro, é a mim também que estarás afligindo. Essa é a noção de Deus, essa é a noção de união, de unicidade. Por isso que Deus, como denominou João, o apóstolo João, a definição de Deus, Deus é amor. Por quê? O amor é o sentimento que nos une, que nos liga. E todos os seus derivativos do amor. A solidariedade, a fraternidade, o perdão, a união, né? O afeto, tudo que deriva do amor. Tudo que deriva do amor traz união. Tudo que foge do amor traz afastamento. É o ódio, é a vingança, é o rancor, é o egoísmo, principalmente o egoísmo e o orgulho, que nos isola, que faz a gente pensar somente em nós, nos nossos interesses, antes de pensar no interesse do coletivo. E a grande mensagem do Evangelho é a mensagem da união, da partilha, da comunhão, do coletivo e não do individualismo. Pensando assim, o Evangelho passa a ser um guia para nós. E é isso que nós vamos falar aqui agora. E aqui eu trago aqui uma fala de André Luiz, quando ele coloca: um dia, o homem, consoante as instruções do divino médico, um dia o homem ensinará ao homem que a cura de todos os males reside nele próprio. Gente, isso é muito importante. No final, somos nós com a gente mesmo. Quando as meninas aqui colocaram aquela experiência do abraço,
Vocês não sabem como é importante isso. Se a gente não nos amar, não tem como amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Todos os males decorrem da dificuldade que a gente tem de nos amar, de nos aceitar, de nos valorizar, de nos achar merecedores. E não que nós nascemos para sofrer, para pagar. Nós nascemos para ser felizes. E nós temos que nos amar porque Deus nos ama, como nós somos. Um pensamento errado é achar que Deus só vai nos amar se a gente fizer a coisa certa, se a gente não errar, se a gente amar, se a gente cuidar do outro, se a gente fizer tudo certinho, Deus vai nos amar. Se a gente fizer a coisa errada, se a gente se afastar da lei, Deus não vai nos amar. Isso traz o quê? Culpa, traz remorso, traz dificuldade de auto-amor. Deus nos ama independente. Deus nos ama por nós existirmos, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades evolutivas. Deus nos quer assim, Deus nos criou, com todas as potencialidades para ser desenvolvida, para ser despertadas através da nossa vontade e das nossas vidas sucessivas. Mas não temos que nos reprimir, de nos punir por não sermos perfeitos. Nós temos que nos acolher, isso é a grande lição. Se fosse falar uma lição, resumir tudo aqui hoje é isso. Nos acolher, nos amar como nós somos, imperfeitos, como diz o outro, perfeitamente imperfeitos que nós somos. Se a gente não aceitar como nós somos, nós não vamos crescer. Nós não vamos evoluir. Não existe autotransformação sem autoaceitação. Ninguém se transforma de fora para dentro, porque a literatura religiosa, porque as ordens, olhando para cima, aquilo que nós temos que fazer, as condutas, isso aqui, a gente se transforma de dentro para fora. Reconhecendo que nós somos pequenos. Isso chama-se o quê? Humildade. Só com humildade nos aceitando. E a aceitação, gente, eu aprendi muito isso no patchwork, a aceitação gera transformação. Se você se aceitar imperfeito, você amanhã vai querer ser melhor, aquilo que nós estamos aprendendo, porque você não quer ser mais assim. Não porque a literatura manda, não porque os livros mandam, não porque os gurus mandam, não porque a religião manda você. Não é de fora para dentro. A transformação tem que ser de dentro para fora. Eu não quero mais ferir o outro. Eu não quero mais machucar o outro. Então, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Mas eu reconheço que eu sou egoísta. Naquele momento, se eu fiz uma atitude de egoísmo, eu não vou chegar e falar, não, eu não posso ser egoísta, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser... Não. Isso é bom, claro, é um caminho. Mas o caminho da autotransformação é o caminho da interiorização disso. Aceitar que você é egoísta ainda. Aceitar que você é imperfeito. Vocês lembram quando a gente está aprendendo a escrever? Você imagina se um professor, é a mesma coisa. Um aluno está escrevendo tudo errado, a letra do primeiro ano, alfabetizando, escrevendo tudo errado. Se o professor não aceita aquilo e briga com o aluno, ele vai aprender? Não é através da força, nem através da imposição, nem através de fora para dentro. Tem que aceitar entrar naquele jogo do aluno ali, e aos pouquinhos ele vai modificando aquela letra e vai aprendendo. Ele vai se transformando, mas ele precisa aceitar que ele está escrevendo errado. E não porque o professor está brigando com ele, dando varada nele, que ele está escrevendo errado. Não porque, o Carlos não está aqui, né? O Carlos contou ontem que ele, de uma família musical, a avó dele era uma música exímia, tocava no teatro lá de municipal, e a mãe, ou a tia parou tocava muito bem, parou de tocar porque um dia errou uma nota, tocou errado, a avó bateu a tampa do piano na mão dela, brigando com ela. Às vezes nós fazemos isso com a gente. Ao nos depararmos com erros, com nossos equívocos,
Nós batemos a porta, a tampa do piano em cima de nós mesmos, nos castigando, nos imolando, nos entrando em processo de remorso, de culpa, de autoagressão. Como disse a Adriana ontem, não importa o erro que nós fizemos. O importa é que nós aprendemos com o erro. E da mesma forma, a Joana de Anjos fala o seguinte, não é a dor que evolui também, não. O que evolui é o que você aprende com a dor. É o que você evolui, o que você despertou em você, muitas vezes através da dor e do sofrimento. Ou às vezes nem precisa da dor, você evolui através de um encontro desse aqui, nós despertamos um monte de luz dentro de nós, sem precisar de sofrer às vezes, né? Mas na maioria das vezes nós precisamos de passar por dificuldades. Mas não é a dificuldade que evolui ninguém. É o que você aprende com ela. E quando nós erramos, não importa o que você fez, importa o que você faz hoje. Não importa o que você fez, importa é o que você faz hoje. Hoje eu posso ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Eu posso. Eu sou filho de Deus, tenho todas as potencialidades divinas, tenho herança divina. Filho de um leão, não é um leãozinho? Filho de um macaco, não é um macaco? Eu sou filho de Deus, Deusinho eu sou. Tenho todas as potencialidades divinas. Ela falou que eu sou carinhoso, vamos falar de... Eu tenho todas as potencialidades divinas. E acreditar nisso, sabe como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Acreditar que eu tenho esse potencial divino dentro de mim, que eu tenho essa força, fé. Onde está escrito isso? Evangelho. A fé remove montanhas. A fé é a confiança que nós temos dos nossos imensos, fala assim, dos nossos imensos potenciais que temos guardados dentro de nós, em forma de germes, inicialmente de forma latente, esperando para despertar através da nossa vontade e das nossas vivências. Isso chama-se fé. Fé é a comunhão com Deus, é a certeza, quando você se liga a sua tomada a Deus, que você pode pouco sem Ele, mas quando você se liga a Ele, ou seja, quando você se liga a esse potencial, Deus, não estou falando Deus lá em cima, não, é Deus esse potencial, esse Deus interior, que todos nós temos dentro de nós, vós sois deuses. Quando você se liga a isso, acredita nisso, confia nisso, você tem a fé. Por isso que a fé vai curar. Por que ela cura? Porque você vai entrar em sintonia, quando você acredita nisso, confia nisso, em sintonia com o amor universal, que é a fonte divina, inesgotável. Nós é que limitamos aquilo que recebemos dessa fonte por aquilo que nós nos doamos. Quanto mais nós nos doarmos, quanto mais nós formos amorosos, quanto mais nós formos ligados uns aos outros, mais nós vamos estar ligados a Deus. João não falava isso? Deus, se você não amar o seu próximo, como é que você vai amar a Deus se você não conhece? Então Deus é em você, Deus é você, Deus é você. Deus é essa parede, Deus é esse microfone, Deus é tudo. Então nós temos que estar ligados a tudo isso, amando tudo isso, nessa energia amorosa. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então, aqui tem uma fala de Joaquim Murtinho, nesse livro, Falando a Terra, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, muito interessante. Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito. E aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunidade contra todas as espécies de enfermidade. Então, se o corpo é um prolongamento do espírito, que é isso mesmo que nós entendemos, né? É uma vestimenta do espírito, é um conjunto, né? É um todo que nós somos. Eu sou o espírito vestido desse corpo.
Não é? Eu sou esse todo. Se é um prolongamento, quando você equilibra a alma, o espírito, que é o ser pensante, é o ser que comanda isso tudo, você está equilibrando o seu corpo também, automaticamente. A cura é uma questão de tempo, é a harmonia da alma. Então, e aí o Evangelho passa a ser um tratado de medicina. Porque se nós seguirmos o Evangelho, nós vamos educar a alma e, com isso, nós vamos curar o corpo. Agora, depende de como nós vermos Jesus. E Kardec foi revolucionário nisso. Se você olhar, se você ter Jesus, o Raimundo fala muito nessa tecla, se você pensar em Jesus como um milagroso, um dispensador de dádivas, que ele vai nos curar porque Jesus vai chegar aqui, fazer um milagre e vai me curar. Não é esse Jesus que nós estamos falando aqui no GE, não é isso, Raimundo? Se você pensar no Jesus morto na cruz, não é esse Jesus. Vamos falando do Jesus redivivo. Jesus vivo. Jesus está presente em cada um de nós, no nosso próximo, aqui no mendigo, em todos nós, que temos que respeitar como seres únicos e importantes. Se nós pensarmos no Jesus que está lá pendurado nos templos de pedra, só adorá-lo, também não é por aí. Nós temos que ter Jesus como o quê? Que Kardec trouxe para nós. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de modelo e guia. Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou, a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, a ideia é essa. O Evangelho Jesus passa a ser o médico das almas quando nós tivermos ele como modelo. Um referencial para a nossa postura diante da vida. Quando formos agir na nossa vida perante qualquer situação, como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Esse Jesus que é um modelo, que é um farol a nos guiar. E aí nós vamos ter essa reforma interior, nós vamos mudar nossa alma, mudar nossos sentimentos, nosso pensamento, uma mudança verdadeira que vai trazer a cura definitiva. Então, Jesus conclama sempre, agora vamos falar sobre o Evangelho. Vamos fazer uma viagem agora no Evangelho, trazendo algumas experiências de cura de Jesus, lembrando sempre que não a cura, nós vamos chamar a atenção da cura no aspecto milagroso, mas no aspecto, quais as técnicas que ele utilizou para que o indivíduo se curasse. Tanto que ele falava, a tua fé te curou. Ele nunca falou, eu fui o Salvador, eu te salvei, eu te curei, eu te resgatei, te salvei de tudo. Ele falava, a tua fé te curou. Então, Jesus sempre conclamou a mudança. A mudança. Então, nenhum processo de cura, olha bem isso aqui, nenhum processo de cura, é o que Raimundo também sempre tem falado aqui, se processa sem consciência, reflexão e mudança. Ou seja, nós somos protagonistas da nossa própria cura, através da transformação interior, através das nossas reflexões, através da mudança interior que nós vamos nos curar. Ninguém cura ninguém. Eu vou falar aqui uma heresia, que vocês podem achar uma heresia, mas não é. Nem Jesus curava ninguém. Não é verdade? Não sou eu que estou falando isso, não. Ele falou. A tua fé te salvou. Dependia do outro. A mudança do outro. Ele era um indutor. Claro que ele contribuía na cura. Claro que ele era um fecundador. Ele fecundava no outro pelos seus potenciais de amor infinitamente elevados. Ele contagiava, ele magnetizava o outro e despertava no outro esses sentimentos que estão dormentes, nós falamos de divinos que estão dormentes, ligados ao amor. A pessoa se sentia fecundada. Esse é o nosso papel. Se nós formos amorosos, alguém falou aqui, a Adriana, né, foi a
a facilitadora da Nina ali, né? Foi muito amorosa. Ou seja, ela fecundou aquele espírito que estava ali, fecundou de amor, com o acolhimento que a Adriana, não foi isso, Adriana, né? Adriana e Nira. O acolhimento, né? Nina, o acolhimento que ela fez naqueles espíritos ali, rebeldes que estavam ali, refratários, ela fecundou neles o sentimento de amor. Isso é curar, gente. Isso é seguir o exemplo de Jesus, mas para isso nós precisamos de tal o quê? Também emitindo esse amor. Uma coisa que nós sempre batemos, e graças a Deus o GE caminhou para esse lado. Porque quando a gente foi lá visitar Florianópolis, a gente sempre falava com o Raimundo, Gleniane. Eu acho que a Gleniane foi o grande toque de amorosidade que nós ganhamos aqui no GE. A gente falava, gente, não adianta nada dessa ciência. Como diz a música, né, Elizabeth? Essa ciência tão alta que a gente não alcança, né? A ciência do amor. Não adianta nada essa ciência nossa de estudar o efeito do ectoplasma, o efeito do magnetismo, o efeito do passe, o efeito do medicamento, o efeito da cirurgia, o efeito disso, daquilo, se nós não colocar o alimento mais importante, nós não colocarmos nesse tratamento, que é o amor. E graças a Deus, nós estamos caminhando junto. O acolhimento, todo mundo que passa pelo GE, todos os pacientes, eu entrevistei todos não, mas todos que eu entrevistei, porque eu sou como médico, faço entrevista final, falaram do acolhimento. Falaram do acolhimento, da amorosidade. Então, isso tudo aqui é importante? É. Essas energias que nós estamos vivenciando aqui, tudo é importante? É. O ectoplasma como energia magnética, o pensamento como energia fluídica, é importante? É, e muito. Mas sem amor, como disse Francisco de Assis, nós seremos como o sino, né? Ressoa. Não, mais o quê? Paulo, né? É Paulo que falava isso, desculpe. E então nós seremos frios. Não sensibilizaremos a alma do outro. Se a Adriana recebesse aqueles espíritos ali refratários, só com a técnica, seja bem-vindo, meu senhor, seja bem-vindo, você está no ambiente, sem coração, adiantaria, gente? Tem que ter a técnica, mas tem que ter o coração, acima de tudo. E é isso que o GE é a mensagem principal que nós trazemos aqui, a aliança da ciência com o amor, que é a fé. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos das curas de Jesus. Eu vou passar bem rápido. Então, Jesus não visava somente a cura do físico, mas ele curava as almas. Para quem não sabe, todas as 26 curas de Jesus, todas elas, no final, as pessoas se falaram, passaram a seguir Jesus, a tua fé te salvou, todas se transformaram. Ele não só curou o cego, mas curou a cegueira da alma também. As pessoas passaram a seguir Jesus. Uma alma curada, cura o seu corpo. Então, aqui eu vou dar um exemplo, alguns exemplos, algumas técnicas, alguns elementos importantes na cura de Jesus, sabe, Raimundo? Vou falar aqui de 6 elementos importantes para a gente terminar, nas curas de Jesus. Primeiro elemento, é necessário, antes de tudo, o movimento em direção à saúde. Tem que querer. O Raimundo, eu mesmo já me peguei com uma pessoa muito necessitada. Falei, Raimundo, precisamos levar essa pessoa para o GE. Wilson, ele quer? Ele quer? Eu não tinha feito essa pergunta. Eu nem lembro se ele foi ou não, mas foi isso. Então, ele é muito rigoroso nisso aí. As pessoas têm que querer fazer essa mudança, porque eles são partícipes, eles são protagonistas da sua cura. E aqui nós temos o exemplo do cego do lago de Betesda, né? Ficou ali anos e anos, 33 anos ali esperando para ser curado, né?
E como ele era cego, não, paralítico, né? Paralítico do lago de Betesda. Ficava 33 anos, porque tinha uma crença que as águas, na hora que a água do lago começasse a se mexer, se movimentar, quem caísse primeiro no lago seria curado. Ele, como era paralítico, todo mundo pensava só em si, pulava e deixava ele para trás. Jesus passando, depois de anos e anos, vendo que ele queria ser curado, Jesus tinha essa percepção, vendo o interesse dele em modificar, em querer ser curado, e na fé que ele tinha, falou para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eis que estás curado. Depois encontrou com esse paralítico na igreja, né, no templo, falou, eis que está curado, vai e não peques mais, para que não suceda as coisas pior. Então é a vontade. Outro exemplo, que ele sempre falava, queres ser curado? Ele queria ouvir de cada um a palavra, dizendo que queria, que eles queriam, né? Para movimentar o seu desejo, a sua vontade de ser curado. Porque muita gente, nem todos estão dispostos a fazer o esforço da mudança. Não é isso? Nem todos estão dispostos a fazer a mudança e sair da área de comodismo. Alguns preferem ficar, está ruim, mas está bom. Ficar do jeito que está e retarda o seu processo evolutivo e cultiva os seus processos de dores e sofrimentos. Mas isso é muito importante. E Jesus tinha também esse papel de despertar nessa pessoa o querer, que ela merecia. Isso também é importante. Nós não podemos também fazer essa pergunta fria, né? Que é estimular a pessoa a querer também, né? Ela acreditar que ela pode. Isso é muito importante, vou falar mais na frente isso. Outra coisa importante que ele falava, não sei de onde, que queres que eu faça? Né? Ele sempre falava isso. Então aqui não está passando bem. Aí ele falou que a pilha está fraca, acho que ele vai ter que passar lá. Ele está lá? Aqui um outro exemplo de vontade. Todos que Jesus curou, procuraram Jesus. Sabem disso, né? Todos tiveram a necessidade, sentiram a necessidade de ser curado e procuraram Cristo. Se movimentaram, fizeram um movimento em direção à saúde. Aqui um exemplo clássico, o cego Bartimeu, que ele vestia aquela camisa de... O cego Bartimeu, porque ele passou. O cego Bartimeu, ele estava na beira da estrada, ele vestia a roupa, o avental de mendigo, e as pessoas não acreditavam nele, era renegado pela sociedade, né, à margem do caminho, mas ele se achava merecedor. Ele se achava merecedor. E ele gritava lá, ficava gritando, Jesus passando ao largo, na estrada, com seus multidão de gente, ele ficava gritando lá, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas falavam, você fica gritando aí, você é um mendigo, você acha que Jesus vai sair, vai te ouvir de lá? Mas a multidão achava que não valorizava aquilo que muitas vezes você está querendo fazer uma proposta, as pessoas, a multidão falavam, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas ele acreditava, ele tinha essa fé. E ele gritava, e Jesus até falou, mandou chamá-lo. Manda chamá-lo. Aí chegou um mensageiro e falou, levanta-te, tenha bom ânimo, que Jesus te chama. Ok, obrigado. Então, ele foi, levantou, chegou até Jesus, Jesus falou, o que queres que eu faça? Ele falou que eu tenha vista, ele passou a enxergar, e a partir de então, passou a seguir Jesus. Então, ele se achou merecedor, ele fez um movimento, ele foi contra toda a comunidade que achava que ele não ia para frente, não ia dar nada que ele estava falando, mas ele acreditava nos potenciais, ele acreditava que ele era merecedor das dádivas de Deus, como todos nós somos. É isso que nós temos que despertar nas pessoas. E aí, um outro caso interessante, aqui eu vou falar um outro elemento. Eu falei primeiro, movimento em direção à cura. O segundo, nós já falamos, que é
a fé, que é esse sentimento de confiança em algo que vai dar segurança para a gente. Fé é isso. Fé é você confiar em algo que dá segurança. Por exemplo, tem a fé material, a fé do homem. Nós estamos aqui hoje porque nós temos a fé de que esse teto não vai cair na nossa cabeça. Isso é fé. Nós temos fé, confiança, de que quem construiu isso aqui, construiu sabendo o que estava fazendo, com segurança, não vai cair na nossa cabeça. Senão a gente não estaria aqui, estaria com medo. O contrário do medo, gente, o Adib Jatene, meu professor de cardiologia, ele falava o seguinte: o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Né? O contrário do medo é a fé. Por quê? Nós vemos isso, gente. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé confia. Uma vez eu operei um paciente, cirurgia de coração, ela tinha uma pessoa extremamente ansiosa. Uma ansiedade, grau de 1 a 10, de 9,9. E eu não acreditava que ela ia encarar uma cirurgia cardíaca, de abrir o peito, colocar, ficar lá 4 horas, pós-operatória, aquela recuperação toda, ela não ia conseguir aquilo ali. Ela ia entrar em desespero. Mas ela conseguiu. Conseguiu, superou, voltou para o meu consultório depois, muito bem. E eu falei com ela, e feliz da vida. Falei: menina, como você conseguiu encarar um desafio desse com tanta ansiedade? Falei: doutor, eu confiava no médico. Eu confiei no médico. Eu me entreguei a ele. Isso é fé. Você imagina se nós tivermos essa confiança que ela teve no médico, nós tivemos essa confiança em Deus. Essa fé em Deus. Nós vamos nos entregar a Ele, nada, nós vamos ter medo de nada. Nós não vamos ter ansiedade. Porque Deus está no controle, não tem que ter que controlar as coisas, porque Deus controla tudo, não temos controle sobre nada. Mal não temos controle sobre a nossa vida. E nós queremos controlar tudo, controlar o evento que vai ter, fica naquela ansiedade danada, o que vai dar, o que não sei o quê. Não estou falando em planejar. Não estou falando em planejar, até pelo contrário, quem planeja, quem se precaver, tem menos ansiedade. Eu estou falando em você sofrer por antecipação. Antecipar as coisas que não é idealizado pela sua, e sofrer todas as sensações no seu corpo, daquele medo de uma coisa que não aconteceu. Isso chama-se ansiedade. A fé, então, nos dá essa segurança. E aqui, ele deu várias demonstrações de fé. Essa mulher hemorroísa, depois de 13 anos, tinha a fé, a confiança em Deus, e fez por onde enfrentou a multidão, encostou em suas vestes, e Jesus sentiu, então, que dele saiu virtudes, dele saiu dinamis, saiu poderes, que fez curar a mulher hemorroísa, tamanha fé que ela demonstrava, né? Que ela possuía. Então, a outra coisa que eu queria falar com você, terceira coisa, falei da fé, falei do movimento. É isso aqui, ó. Jesus tinha essa capacidade que todos nós precisamos. Por isso que nós nos tornarmos melhores, nós vamos fazer os outros melhores. A melhor caridade que nós podemos fazer para o mundo, para o universo, é o quê? Sabe qual é? Se melhorar. Um centésimo, milésimo de luzinha que você acende de amor no seu coração, você acendeu um milésimo de luz de amor no universo. Essa é a maior contribuição que a gente faz para o universo, é ser cada dia melhores. E aqui Jesus tinha essa capacidade de fecundar o outro, estimular o outro ao melhor que ele tinha. Ele sempre, e não, muita gente é negativa, né? Muita gente estimula o outro derrotado, que vai para sofrer e que não é capaz, como aquele cego de Jericó, né, o Bartimeu. A pessoa fala: você não é capaz, você não vai conseguir nada. Ele sabia que Jesus ele já tinha acendido essa luz da fé e da confiança. E aqui é a cura da sogra de Pedro. E alguém não conhece essa história, é muito interessante. Jesus chega na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre, doente no quarto. Jesus, então, se levanta e vai até o quarto, impõe as mãos sobre ela, essa senhora, e ela se levanta, foi curada,
e passa a servir a todos. Assim está no Evangelho. Ela se cura e passa a servir a todos. O que ele fez ali? Ele emanou energias magnéticas que fez a estabilização, o equilíbrio, a harmonia das suas células, que levou ela a melhorar fisicamente, e induziu ela, fecundou ela, catalisou nela o amor. Ela, que os evangelistas falam, que ela vivia no regime de egoísmo, só queria ser servida, essa sogra. Por isso que ela estava em conflito com a lei divina. Toda vez que nós entramos em conflito com a lei, que está presente dentro de nós nos adoecemos. E ela estava em conflito porque ela só queria ser servida, vivia no regime de egoísmo, um regime de escassez de amor. Porque nada disso preenche. O regime de egoísmo, por mais que você consiga de fora se preencher com bens materiais, com pessoas, com poder, nada disso lhe preenche. Você vive em regime de escassez. A partir do momento que ela desperta o amor, ela passou a viver em regime de abundância. Porque o que nos nutre é o amor. E o amor nos sustenta por aquilo que você dá, não por aquilo que você recebe. Então, ela passou a se nutrir daquele amor que ela passou a distribuir a partir dali, naquele momento. E aquilo ali levou ela a entrar em regime de abundância, de riqueza, de saúde e de bem-estar. E ela se curou através do amor que Jesus despertou nela. A outra coisa é o perdão. Eu queria falar, já falamos alguma coisa sobre o auto-perdão. O perdão, gente, Jesus colocou, como eu falei que o Evangelho é um tratado de medicina, o grande remédio, só tem um remédio que resume tudo, que Emmanuel coloca num livro, se não me engano, eu não estou bem lembrado da fonte, mas ele coloca, sabe qual é esse remédio manipulado? Você sabe como é que é um remédio manipulado? Tem um específico, alguém já entende de farmácia, sabe, né? O específico é o sal, é o produto, é a substância. E o veículo é o quê? O líquido que você vai levar aquele sal. Então, tem o específico e o veículo. Não é? Ele coloca o seguinte, o melhor remédio que existe, Emmanuel coloca, é o específico do perdão no veículo do amor. Então, perdão e amor resume toda a filosofia do Evangelho. E aqui ele coloca um clássico exemplo de perdão, quando o paralítico de Cafarnaum, ele não conseguia entrar na casa onde Jesus estava multidão na porta, aí os amigos içam ele para uma corda e colocam no centro da sala, pelo telhado. E Jesus, ao ver tamanha fé daquele paralítico, chega perto dele e fala, levanta-te e anda. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Eu, sinceramente, não entendia bem isso. E os fariseus, da mesma forma, acho que eu devo ter sido um fariseu, eu sou um fariseu ainda até hoje. Mas os fariseus chegaram, os doutores dali, falaram assim, mas como o Filho do Homem é capaz de perdoar pecados? Como é que se esse poder só cabe a Deus? Não é isso que a gente pensa? Vamos ser sinceros aqui. A gente, pela lei da ação e reação, se ele fez o mal, ele estava paralítico, ele fez o mal, então agora ele tinha que pagar aquele pecado. E ninguém pode eximir ele dessa lei, não é isso? De pagar aquele pecado. Mas o que Jesus quis dizer aquilo? Aquilo que a Adriana falou ontem. O nosso pecado, nós vamos resgatar ele até o momento que nós despertarmos o amor dentro de nós. A partir do momento que você despertou o amor, você vai seguir em frente. Não tem necessidade de resgatar aquilo que você fez. Tem necessidade de quê? Como Kardec coloca, o arrependimento, depois do arrependimento vem a expiação, a reparação, né, e a reparação. São caminhos naturais. Mas não você pagar centil por centil, porque isso é lei de talião. Aqui, o que ele quer dizer? Aí os fariseus perguntam, mas como é que o homem pode perdoar? Jesus, o que Jesus responde? Olha só que interessante. O que vocês preferem que eu diga? Levanta-te e anda,
ou perdoados estão os teus pecados. Que é a mesma coisa. Não é isso, está no Evangelho? Por que é a mesma coisa? Porque o perdão liberta. Aquilo que eu falei, o perdão te tira das amarras do passado. Você se arrepende, mas você passa a viver uma vida nova. Jesus passava essa esperança, esse bom ânimo, essa capacidade que a gente tem de iniciar hoje uma nova vida, independente dos nossos erros do passado. Isso é fundamental, gente, para a gente despertar o amor dentro de nós. Para a gente não se considerar pecador, que nós temos que sofrer e pagar. Senão nós vamos ficar nessa roda, girando em torno disso o tempo todo, não vamos sair do lugar. O que ele quer dizer aqui? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, erga-te, sai desse remorso, desse círculo de flagelo, de culpa, e começa um novo ciclo de vida, procurando não errar mais. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar hoje e fazer um novo fim. Chico Xavier. Então, perdoados estão os pecados, é a mesma coisa. Ou seja, Jesus não passou borracha em tudo que ele fez no passado. Que o fariseu pensou, ele passou borracha tudo, pagou tudo, ele agora está livre, começou a andar, acabou a dor, o sofrimento, acabou. Não, ele não passou borracha, ele simplesmente diz o seguinte, se liberta disso. Vai seguir sua vida. Sabe o que é toma a tua cama? Toma os teus problemas. Toma as tuas dificuldades ainda que você traz consigo de amar. Vai passar suas expiações, suas provações, mas encarar isso não como sofrimento, mas como experiências para você evoluir mais ainda. Você sedimentar o aprendizado que você teve aqui agora. Não é diferente essa mensagem? E depois nós vamos ver mais na frente, outra mensagem que é igual a essa. Eu vi isso ontem. Tem que me ajudar aí. Carol, tem que me ajudar, Carol. Volta, para frente. Para frente, Carol. Mais um. Isso. Sabe o que é isso aqui? É a mesma coisa. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Essa passagem, eu vi ontem, que eu falei, gente, tinha que vir. Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria Madalena, nós sabemos da história dela. E depois dessa vida dela, que ela se converteu, ela teve tanto amor a Jesus, que ela soube que Jesus estaria na casa de um fariseu. Um fariseu convidou Jesus para almoçar na casa dele, para jantar. E Jesus chegou na casa do fariseu, sentou na cama, na mesa, debruçou, ficou com a perna para trás assim. E reinclinou na mesa, de perna para trás. Essa pecadora, entre aspas, teve a coragem, tanto amor que ela tinha em Jesus, entrou na casa do fariseu, com risco de ser apedrejada, lapidada, recriminada ali naquele momento. Ela entrou e começou a chorar, e as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus, e ela enxugava com seus cabelos. Depois pegou um vaso de unguento e ungiu os seus pés com unguento. E depois beijou os pés de Jesus. O fariseu, vendo isso, o que ele falou? Ele colocou Jesus em prova, por isso que ele deixou ela entrar. A explicação mais ou menos é essa. Ele deixou essa entre as pecadora, entrar para botar em prova, cheque Jesus. E falou, se Jesus fosse um profeta, como disse que é, ele saberia com quem estava lidando e que tipo de mulher era essa. E não deixaria ela se aproximar dele. E aí Jesus chama ele no canto, Simão, Simão, precisamos conversar. Veste essa mulher. Vocês não me deram água. Vocês não ungiram minha cabeça de óleo. Vocês não me beijaram no rosto, que era uma tradição na época. Esta mulher me ungiu os pés, me beijou os pés, me lavou os pés. Pois então,
pecado, os pecados desta mulher, ele falou assim, pois então, os pecados desta mulher, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Essa frase, falei ipsilito, como está no Evangelho, inclusive o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 35 a 46, que o Raimundo citou hoje, o Evangelho de Lucas tem um livro, o Médico de Homens e de Almas. Então, perdoados estão os pecados, porque ela muito amou. E aquele que pouco ama, pouco será perdoado, porque terá culpa. Ficar preso às suas imperfeições, aos seus erros. Então, ela muito amou. Então, mesmo que ela tenha cometido aquele monte de erro do passado, como ela despertou através de uma conversa que eu vou falar mais na frente com Cristo, despertou para o amor, ela conseguiu se superar e conseguiu, então, perdoar. Mas, como eu falei, não é passar borracha no que ela fez, mas se libertar daquilo. Tanto que ela não só se curou, como ela se redimiu. Eu vou mostrar mais na frente. Então, perdoado significa se libertar do passado. Aqui, então, uma outra mensagem do Evangelho, a penúltima, que Jesus nos dá, é de respeito a cada um de nós. Não julgamento. Aqui a mulher adúltera, que todos levaram até Jesus para ser apedrejada. Ele, numa atitude de respeito, queriam testá-lo também, que a lei mandava apedrejá-la. Foi pego em adultério. Ele, então, outra coisa importante também, quando nós formos testados alguma coisa, para pensar. Não reage imediatamente, não. Age com bom senso, com equilíbrio. Pense primeiro, entre em sintonia com a espiritualidade que nós fizemos aqui. Você vai receber intuição para ter a resposta. Foi o que Jesus fez. Na realidade, ele já estava intuído o tempo todo, né? Mas nós precisamos de parar mais do que ele, né? Jesus parou, não entrou naquela das pessoas, do público ali, queria apedrejá-la, agacha sobre o chão e começa a escrever para pensar, né? E levanta e fala, aquele que estiver livre de pecado, se achar livre de pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo, um por um, dos mais velhos aos mais novos. Ele convidou, então, a reflexão. E não puniu. Depois chegou para ela e falou o quê? Cadê os seus julgadores? Então, ele convidou ela para refletir também. Aí ela falou assim, já todos saíram. Falou, então, pouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, é a atitude de valorizar o lado bom da pessoa. Não condenar. Ele estimulava a pessoa a desenvolver o que tem de divino nela. E ela saiu e passou a ser uma seguidora do Cristo. Outra coisa, agora é penúltima, humildade. Aqui, Jesus dá o exemplo de humildade. Essas coisas todas, Raimundo, a gente está falando para a gente utilizar no nosso processo de terapia, né? Jesus nasceu numa manjedoura e o último ato dele foi um ato de extrema humildade. Ele, com seus discípulos, com seus alunos, Raimundo é professor, sabe de que é isso? No último dia de aula, na Páscoa, véspera da Páscoa, véspera dele ser crucificado, ele reunido com seus discípulos, qualquer mestre queria o quê? Ser glorificado, não é? Por tudo que ele fez. Mas o que ele faz? Ele se desce da cadeira, se despe, se cinge, cingir é vestir, com uma toalha sobre os ombros, pega uma toalha com uma bacia com água e vai lavar os pés de cada um, uma atitude de extrema humildade. Então, o que ele fala ali? Na sociedade nossa, dos homens, o maior é aquele que quer ser servido, né? Ele quer maioral. Aqueles que me seguirem na minha sociedade, precisam aprender que o maior é aquele que serve. É aquele que reconhece que para ser feliz precisa fazer os outros felizes. Aquele que vive para servir. Aquele que ocupa o último lugar, não é que ele falava, no banquete, e não aquele que vai para o primeiro lugar. Aí foi aí que Pedro, então, não recusou, não deixou ele lavar os pés.
Aí ele falou com Pedro, repreendeu Pedro. Pedro, se não deixar de lavar os seus pés, não terá parte comigo. Eu faço isso para te alertar, para você sair do seu pedestal de discípulo de Jesus, do Mestre, que tem o poder da cura, para ser aquele que serve os leprosos, que serve os deserdados, que serve a todos os necessitados do mundo. Esses vão ter parte comigo. Olha que exemplo extremo de humildade. E todos nós que acumulamos algum tipo de riqueza, nós não seremos dignos disso se nós não tivermos dispostos a se curvar perante aquele mais necessitado e servi-lo. Seja uma riqueza física, material, uma riqueza de conhecimento, qualquer riqueza que você acumula, você precisa se curvar perante o mais necessitado e ajudá-lo, e repassar isso e servi-lo. Por isso que nenhum médico, agora eu falo para os médicos aqui presentes, será digno do seu diploma, se não se dignar a se curvar perante os seus pacientes para servi-lo. Viu, Nina? Esse é o recado que eu queria passar a todos nós. Todos nós sabemos algo, temos algo, somos ricos em alguma coisa, mas precisamos de olhar para baixo, não para baixo, no mesmo nível, né? Nós que temos que abaixar, para olhar para aqueles que necessitam, no mesmo nível, e ajudá-los. E, por último, eu queria colocar, então, essa lição da esperança. Eu sempre falo que Raimundo é meu ídolo. Raimundo, você me ensina uma coisa muito interessante. Eu vou te falar, vou te confessar aqui agora. Extremamente, eu nunca vi um espírita tão positivo, tão alegre, tão bom astral. Até na oração dele ele começa com alegria, agradecendo. Ele tem uma visão de cristandade, de ser cristão é ser alegre, ser feliz, ser animado, ter esperança. E é isso que Jesus quis passar para nós, gente. Eu vejo a face de você, eu dou várias palestras. Geralmente eu vou nas casas religiosas, todo mundo com a carinha meio triste, eu estou vendo todo mundo aqui alegre, feliz. O tom daqui da reunião foi de felicidade, foi de alegria. Não foi tom de sofrimento, de pagar, de sofrer, de coisas negativas. Foi valorizar o bom, valorizar o que nós temos de bom. E aqui, terminando, depois a gente vai, Maria de Magdala. Maria de Magdala, Madalena, vou contar brevemente para terminar a história dela. Ela era uma mulher que vivia cortesã, para quem não conhece, vivia nos palácios e envolvida com seus prazeres sensuais, novelada que estava naquilo, questão de sexualidade. Chegou um momento que ela não viu sentido para a vida dela mais. Sentiu um vazio, que é o que acontece com a maioria das pessoas que vivem para a matéria, para as coisas da matéria, sem preencher a sua vida com coisas do céu. Ela caiu nesse vazio e lembrou de Jesus. Certa vez, ela viu o mestre, se encantou com o mestre Jesus, pregando para os seus humildes, simples discípulos, falando daquelas coisas, daquele novo amor, daquele amor novo que ela não conhecia, que encheu o seu coração, foi como um bálsamo para ela, naquela época ela vivia nessa vida fácil. Ela assistiu aquilo, lembrou do mestre, e foi até Cafarnaum, na casa onde Jesus estava, na casa de Pedro, e falou com Jesus que queria segui-lo. Mas ela falava que ela sabia que ela era uma pecadora, que Deus não aceitaria ela. E Jesus fala: Maria, ergue seus olhos para o céu e regozija-te, porque conhecestes a boa nova, e Jesus te abençoa. Nunca viu florir flores em casa de ruínas na primavera? Por acaso pensa que o homem seria condenado ao pecado eterno, à condenação eterna? Onde então estaria a justiça de Deus? Ergue seus olhos para o alto,
regozija-te, floresça. Quando ele falou florescer em casa em ruínas, as ruínas somos nós, criaturas, que muitas vezes estamos na ruína mental, emocional. E florescer é o quê? A esperança de que nós podemos sair daquela situação com a fé, com a confiança em Deus. A esperança é o quê? É fé mais alegria. A definição de esperança é fé com alegria. Não podemos sair daquele momento. Então ele apontou para ela, falou: Maria, você tem fome de amor. Mas mais do que amor, você tem fome de amar. Você precisa de amar. Mas não esse amor passageiro, de alguns segundos. É um amor mais intenso, mais profundo. É o amor da doação, da renúncia, de você se dedicar aos outros, aos filhos, ter filhos. Ela não podia ter filho. Ele falou assim: mas o que é mais nobre, ter filho do ventre ou ter cuidado dos filhos dos outros? Cuide dos deserdados do mundo, dos infortunados, dos leprosos, dos tuberculosos. E aquele ali encheu os seus olhos, olha só, o estímulo, olha que terapia. Encheu os seus olhos de brilho. E ela falou para ela mesma: eu posso. Eu posso. Ali ela reconheceu que ela tinha poder. Ela reconheceu que ela encontrou seu processo reencarnatório ali. Ela iluminou a consciência dela. Ela se libertou daquele jugo, do peso dos pecados que por acaso ela tivesse cometido. Eu posso resgatar tudo isso, amando e servindo. E aí daí ela começou essa vida de dedicação aos leprosos. Acabou, ela foi morar no Vale dos Leprosos, adquiriu lepra, e no final ela conseguiu resgatar. E aí a cura era uma questão de quê? Ela conseguiu resgatar o amor dentro dela, preencheu, a vida dela passou a ter sentido, porque ela foi preencheu desse verdadeiro amor, o amor que vem dessa fonte divina que alimentava ela, que enchia ela em plenitude, e ela se sentiu plena na sua vida. Mesmo ela com doença, lepra, ela se sentiu plena e feliz, teve uma vida feliz. E aí a cura era só questão de tempo, ela já estava curada a sua alma. Mas ela não foi, prestem bem atenção, não foi até Jesus, falando: Jesus, me salva, Jesus, me cura, Jesus, resolve meus problemas. Como é que ela foi até Jesus? Eu acabei esquecendo de falar, se oferecendo para trabalhar com Ele. Ela queria ser uma ovelha no rebanho de Jesus, ela achava que ela não merecia, que Jesus não ia aceitá-la, por ser pecadora, mas o que ela queria era trabalhar no rebanho de Jesus. E ela conseguiu, depois foi aceita, e ela foi uma das apóstolas de Jesus, depois ela seguiu Jesus. Então Jesus, e outra coisa, ela se mostrou que ela fez um movimento em direção à saúde, ela teve fé, teve confiança, Jesus despertou nela bom ânimo, esperança, iluminou a consciência dela, deu uma nova forma de viver, apontou caminhos para ela, apontou, mas não disse o que ela tem que fazer, você tem que fazer isso, isso. Apontou caminhos para ela seguir. Vai ser mãe, vai cuidar dos filhos. E aquilo ali preencheu ela. Então, ela se sentiu plena, tanto que ela foi curada. Foi curada e uma prova disso é que no final da vida dela, ela foi até Maria, a casa de Maria, em Cafarnaum. E debaixo da árvore, ela visualizou Jesus. E ela exclamou: Jesus! E Jesus fala para ela: Maria, venha, Maria. Você passou pela porta estreita. Você amou muito. Venha, eu te espero aqui.
celular, iluminar para ela ali. Deu para ver. Som. Nara, nara, yeah. Nara, lara, yeah. Nara, nara, yeah. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma, vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me, clareia. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, vai. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor.
Senhor.